Abertura: fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Cemitério com muitos caixões. Um cenário desolador. Imagens BBC. Imagens chocantes que falam por si. Em meio à tragédia sanitária causada pelo novo coronavírus, perdas atrás de perdas. Os números são assustadores. Em quase 6 meses, o Brasil já ultrapassou os 3 milhões de casos e a triste marca dos 100 mil mortos. No ranking mundial das vítimas, uma vice-liderança que ninguém queria conquistar. Perdemos apenas para os Estados Unidos, que estão cada vez mais próximos das 200 mil mortes. Só para se ter uma ideia, por aqui, 20 vezes mais pessoas morreram do que na China, onde a pandemia começou. A doença invisível dilacerou a família da Carolina. A professora paraense ainda não se conforma com a ausência da dona Valterlina, que mais do que a avó, foi uma mãe para ela. Nossa família é bem grande. Carolina Fonseca. E a gente sente professora. Que ela foi arrancada. Que não é algo comum, não é uma doença pré-existente que você sabe que a pessoa vai. Ou então é um acidente que do nada. É como se fosse um acidente que você aconteceu e a pessoa não está mais entre a gente. A gente nunca vai conseguir preencher o vazio e nem esquecer o que aconteceu. Porque era minha mãe avó, era a mãe de todos. E então foi muito triste para todo mundo. A gente não aceita. Parece que é tudo um pesadelo comum que todo mundo está vivendo ao mesmo tempo. Um pesadelo real que surgiu para Elisa em forma de ligação. Já era tarde da noite quando a defensora pública do Rio de Janeiro recebeu da tia uma das piores notícias da vida. Elisa Cruz, por um acaso eu vi o telefone tocar, eu atendi a ligação e era ela me dizendo que minha avó tinha sido internada naquele dia. Ainda não se sabia bem o porquê. A suspeita inicial era uma evolução da diabetes, mas Covid não tinha sido descartada. E logo depois, salvo engano, 2, 3 dias depois, a gente recebeu uma ligação do hospital confirmando que era Covid e pedindo que algum parente fosse até o hospital para fazer a assinatura de alguns documentos médicos, porque a minha avó já estava em situação de lucidez intercorrente, o que significa dizer que ela tinha momentos de consciência e momentos de inconsciência. A situação da Dona Maria da Glória era crítica e o quadro clínico se agravou depressa. Mas Elisa, diferentemente de muitos brasileiros, conseguiu se despedir da avó. Eu pude ver minha avó por 5 minutos, tudo muito rápido, muito rápido. E eu agradeço demais aos médicos que me deram essa chance de vê-la, porque aqueles foram os 5 últimos minutos que alguém da família, no caso eu, e desculpe, que eu vi minha avó viva. E alguém pôde falar para ela que a gente estava ali. A dona de casa morreu no hospital aos 79 anos. Deixou filhos, netos e bisnetos. Isso fora uma saudade sem fim. É uma tristeza e um vazio muito profundos, porque é o fim de um marco, é o fim de uma geração, é o fim dos almoços de domingo na família, é o fim de tantas coisas que não podem ser vividas como a gente gostaria de viver esse luto. A Covid-19 tem feito vítimas nos 4 cantos do país. Não escolhe idade, cor ou classe social, mas escancara um problema existente há décadas no Brasil. Estamos todos no mesmo mar, mas o barco, a embarcação que a gente está, elas são completamente distintas. Que a pandemia, assim, o coronavírus trouxe, acabou desnudando uma tragédia mundial. Cientista social. Principalmente em países como o Brasil, particularmente como o Brasil, essa desigualdade, ela acaba muito mais latente. E ela acelera certos processos, né? A gente já vinha com o aumento do desemprego, de perda de renda, a economia já não andava bem, já nos últimos 4, 5 anos. O que ela fez é que ela potencializou isso.
Não é por acaso que muitos dos mortos hoje são de grupos menos favorecidos. Se os ricos foram os primeiros a serem contaminados, né, pelas questões de viagem, enfim, esse contato de ir para o exterior e trazer o vírus para o Brasil, eles são os que mais saem com vida do hospital. É só você pegar as estatísticas de bairros de rendas mais altas, são os bairros, às vezes, que têm maior contaminação, mas, entretanto, também são os bairros que têm um menor índice de morte. Repórter Fernando Está no Mulerte, artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei e têm direito inviolável à vida. O acesso à saúde também é garantido na nossa Carta Magna. Isso quer dizer que o Estado tem o dever de zelar pelo bem-estar da população. Alessandra O direito à vida está necessariamente acoplado à obrigação do Estado de não só manter uma estrutura de saúde pública que seja capaz de comportar e enfrentar um problema de pandemia como é o que nós estamos vivendo agora, mas também de valorar quais são as comunidades no Brasil que precisam ser, por exemplo, ou que precisam necessariamente ser consideradas como comunidades prioritárias, como é o caso das comunidades indígenas, comunidades quilombolas, as comunidades periféricas e de favelas. Mas o que está escrito na teoria nem sempre é visto na prática. Entre os mais de 100 mil mortos pelo novo coronavírus estão crianças, jovens, adultos e idosos que enfrentaram problemas não só no diagnóstico da doença. Foi o caso da mãe da Daniele. Moradora da comunidade do Jacarezinho, Rosinete não conseguiu atendimento quando apresentou os primeiros sintomas do que acreditava ser uma gripe forte. Nós levamos ela para o UPA do Engenho Novo, eu levei ela Daniele Gomes de Monteiro Cordeiro. E chegou lá, assistente social. Ela não foi atendida porque eles alegaram que só estava atendendo caso de Covid. Conversei com a enfermeira lá de plantão, cheguei a conversar com o médico, falamos os sintomas, e ele falou que só estava atendendo caso de Covid, olhou para ela, não atendeu, só olhou, e falou que ela não estava apresentando falta de ar, então que ela era ir para casa e tomar um remédio para vômito, porque ela já estava começando, ela não estava mais comendo. Por isso que chegamos ao ponto, não, vamos levar. Mesmo com todas as precauções, Dona Rosinete não escapou de contrair o vírus. Qualquer tentativa de ajuda veio tarde demais. É uma perda irreparável, porque foi muito traumático, foi súbito para mim, para a família, né, para a vizinhança. E assim, eu não tenho nem palavras. Porque ali se foi uma companheira, se foi uma mãe, se foi uma avó, se foi uma amiga, né, confidente. E é isso. É muito triste mesmo, muito triste. Não desejo isso para ninguém. Imagens, BBC. As dificuldades não se restringem a quem depende da rede pública. Com o colapso no setor, em alguns estados tem sido cada vez mais complicado conseguir um leito de UTI na rede privada. A Gleice sabe bem disso. A empresária que perdeu a avó no final de julho passou aperto para conseguir uma vaga em Goiânia. No dia 16 de julho, minha avó foi entubada. Gleice Moraes. E aí começou o nosso desespero por uma vaga de UTI. Empresária. E é desesperador, porque a minha avó estava em Iporá, não tem UTI lá, e a gente precisava achar uma UTI em outro lugar. Fosse em Goiânia, Anápolis, Brasília, seja que atendia ao convênio de saúde dela, né, o plano de saúde dela, ou, né, o do SUS, hospitais de campanha, não tinha vaga. E isso é desesperador, você procurar uma vaga, você procurar um leito e não ter. A preocupação também é grande quando a vítima está em regiões distantes. O repórter Justiça foi até Brasnorte, no Mato Grosso. Por lá, há mais de 30 aldeias indígenas. Moraes César lamentava a perda do líder da etnia Escauata. Nelson Mutsi perdeu a luta que travou contra o novo coronavírus. Infelizmente, ele levou o nosso liderança. Ele foi uma das primeiras pessoas que... Moraes César Escauata, professor. Que veio a conscientizar as comunidades, fazer isolamento social, não ir na cidade, fazer barreira sanitária. E essa barreira sanitária, ela está até hoje. Em memória do Nelson, a gente está
se cuidando. Mas todo cuidado é muito pouco. Mas vamos se cuidar, vamos fazer o máximo. A gente vai se cuidar até onde der. Se Deus quiser, a gente vai vencer essa luta. E essa doença, esse inimigo invisível, não vai chegar a destruir nós. O repórter Justiça faz uma pausa e volta em instantes. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai contar as histórias de brasileiros que podem ter contraído o novo coronavírus enquanto trabalhavam. E mais, o que diz a legislação trabalhista para estes casos. Não saia daí, o intervalo é rápido. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Jorge Cohen, um jornalista, produtor, figurinha carimbada entre os moradores de Santarém, no Pará. Uma pessoa alegre que nunca deixou de fazer o que mais gostava na vida, informar. E foi numa viagem a trabalho que ele pode ter contraído o novo coronavírus. As memórias de um homem exemplar serão sempre lembradas pela Sara, que vive intensamente o luto da perda repentina do pai. Eu acho que não tem como colocar em palavras a falta que ele vai fazer. Sara Cohen, como pai, fisioterapeuta, como irmão e principalmente como filho. Minha avó, de 89 anos, ela sente muita falta dele, eu sinto muita falta dele. E ele foi uma pessoa que marcou a vida de muita gente, tanto como amizade quanto profissionalmente aqui na cidade de Santarém. E é em serviços considerados essenciais, como o jornalismo, a medicina e a enfermagem, que muitas vidas têm sido interrompidas. Mas isso vale para outras profissões também. E da mesma forma que a Sara, o Celso compartilha uma dor difícil de ser curada. O enfermeiro viu um dos melhores amigos do trabalho perder a batalha contra a Covid-19. Celso Perotti. Nosso amigo Raimundo enfermeiro. Socorro Lopes Amarão, auxiliar de enfermagem, que amava a sua profissão. Há mais de 15 anos trabalhamos junto no Hospital João Paulo II, na UPA Zona Leste, e em várias outras unidades hospitalares, que hoje, infelizmente, está sendo enterrado pela sua doença Covid-19. A viúva de Raimundo, que também é enfermeira, lembra da dedicação incansável em casa e no trabalho. Cristiane Garcia. Esteve comigo de forma amorosa e companheira enfermeira ao longo de 20 anos de convivência. E em todos esses anos, eu tive ao meu lado um homem corajoso, muito dedicado, profissional exemplar na enfermagem, um líder nato, uma voz na saúde. As famílias que enterraram parentes vítimas da doença podem recorrer à justiça para ter direito a benefícios previdenciários se eles tiverem sido contaminados no exercício da profissão. Essa advogada explica que em casos assim, a morte é considerada acidente de trabalho. O STF, há mais ou menos 2 meses, ele interpretou o artigo, né, da medida provisória que trouxe a questão se vai ser caracterizado ou não doença ocupacional, né, acidente de trabalho, e a gente tem que partir do seguinte sentido. Quando eu tenho um profissional na linha de frente e quando eu tenho um profissional que eu consigo demonstrar, comprovar que a recorrência da doença se veio por causa das atividades, sim, eu consigo caracterizar como doença ocupacional, e isso vai trazer todo um reflexo não apenas no direito do trabalho, mas um reflexo também dentro do direito previdenciário. O André lida com a morte todos os dias. Mesmo assim, o médico precisou se adequar a uma nova rotina de divulgação de informações. É que não é fácil lidar com as emoções quando se tem a missão de combater uma doença silenciosa e que leva milhares de famílias ao extremo sofrimento. Toda a equipe precisou ser treinada com relação aos boletins. André Luiz Valera Gasparotto, médico. A visita com os familiares, elas passaram a ser por telefone, porque os hospitais estão fechados para visita, para proteção do paciente, do familiar e de toda a equipe que trabalha no hospital. Então, são feitas ligações por telefone diariamente pelo médico. Quando ocorre intercorrências
as famílias são avisadas da intercorrência e da complexidade da intercorrência. A gente evita ao máximo ter que dar notícia de óbito por telefone. Nós solicitamos que a família venha ao hospital e temos uma sala para poder conversar nos casos de óbito. Existe um grupo também com os terapeutas ocupacionais e com psicólogos que fazem videochamadas. Essas videochamadas, elas são interessantes, são importantes, porque é uma forma de aproximar mais o familiar com o paciente, para que eles possam interagir de alguma forma, mesmo que seja através da tela. Mas é melhor do que nada, é o que temos no momento. Repórter Fernanda Tavares, O luto acontece quando há uma perda muito impactante na vida do ser humano. Esse processo, cheio de reações e de emoções, pode ter, segundo especialistas, 5 fases. No primeiro estágio, a negação. Depois, a raiva. Quem vive o luto ainda passa por um momento de negociação, depressão e, por último, aceitação. Todo esse processo pode levar meses ou até mesmo anos para ser superado. O Tom é palestrante e fundador de um movimento que reflete sobre a morte e fala sobre a vida. Explica que as perdas nunca devem ser minimizadas e defende uma corrente de apoio aos familiares das vítimas. Tom Almeida, se a pessoa que perdeu alguém, ela quer falar sobre aquela pessoa. Ela quer falar o nome daquela pessoa. Ela quer ouvir o nome daquela pessoa. Aquela pessoa continua existindo para ela, nas memórias, no legado e tudo mais. Então, eu acho que o que a gente pode fazer, já que hoje, nesse momento, a gente está despertando tanto essa empatia de entender a falta, fala assim, como é que eu posso trazer conforto? E trazer conforto é se fazendo presente. Eu falo assim, eu não sei o que te dizer. Porque muita gente não sabe o que dizer, né? E por falta de não saber o que dizer, eu sumo, eu fujo, eu evito de falar, ligar, mandar uma mensagem, falar assim, eu não sei o que dizer, eu não sei o que você está sentindo, mas eu queria dizer que eu estou aqui. A dor pode ser ainda maior quando um familiar não consegue realizar o rito completo de passagem. Com um protocolo de enterro específico para casos de Covid-19, muitas pessoas se despedem dos mortos com um caixão fechado. A mãe do Vitor, que era enfermeira em Pernambuco e foi uma das milhares de vítimas no estado, acabou sendo sepultada desta forma. Lemos, todo aquele protocolo que existe para o Covid, caixão fechado, a não despedida, um enterro não digno, tudo isso aconteceu na minha vida e aconteceu com a minha mãe. Então, para mim é uma lacuna irreparável, a falta da figura da minha mãe no meu dia a dia, os diálogos, as brincadeiras, as conversas que tínhamos, sejam por telefone ou pessoalmente, isso é algo irreparável. E que todo esse descaso que acontece, eu fui uma das pessoas afetadas. Deixo meu relato também como uma lembrança de que essas mais de 100 mil pessoas que morreram não são números, são nomes que marcaram a vida de outras pessoas e marcaram seu nome na história, mesmo sendo por um lado negativo devido a uma doença, mas elas precisam ser reconhecidas. A Isabel também enterrou a madrinha nas mesmas condições. 2 dias antes da morte, ainda conseguiu visitá-la no hospital. Nos permitiram fazer uma filmagem com ela. Isabel Lameirinhas, bióloga. Eu levei um tercinho que ela estava pedindo e queria rezar um pouco. E permitiram que eu fizesse um vídeo dela com a família. Alguns dos filhos a viram, o marido a viu. Conversaram um pouco com ela brincou um pouco com a neta, com o marido, com o filho. E falou que em breve estava em casa. É difícil de aceitar, mas foi muito rápido. Foi em menos de 7 dias, onde a gente deixou uma pessoa no hospital, onde ninguém mais a viu. E não tem como se despedir, porque os velórios são fechados. Então você não sabe se a pessoa que você está enterrando, ou que você está velando, ou diante a sua crença, a sua religião, você quer fazer uma despedida, você quer dar um adeus, e você não tem essa chance. A sensação é a de que algo está incompleto. Os rituais, eles têm esse papel importante. Por exemplo, quando ela fala dela ver o corpo, isso também ajuda nesse processo de elaboração. Então, eu vi que isso aconteceu. Isso vai me trazendo informações cognitivas de falar, isso realmente aconteceu. Eu preciso entender que aconteceu para eu poder começar a evoluir
por esse processo, né, de ter esse entendimento. Quando o assunto é morte por coronavírus, uma outra situação preocupa. Em muitos casos, por medo da contaminação, familiares não fazem o reconhecimento do corpo. Em março, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma portaria conjunta com o Ministério da Saúde para estabelecer critérios excepcionais para o sepultamento e a cremação de corpos durante a pandemia. Ela autoriza o estabelecimento de saúde a realizar todos os procedimentos sem prévia lavratura do registro civil de óbito. A medida, no entanto, só vale na hipótese de ausência de parentes ou pessoas conhecidas do morto ou em razão de exigência de saúde pública. É uma portaria que pode ser advogada e diretora do Instituto Luiz Gama para a sociedade como uma medida interessante em termos de contenção da pandemia, porque ela tem um caráter, efetivamente, de evitar e de diminuir o contágio e a contaminação, tanto das pessoas que manipulam, né, infelizmente, os cadáveres, mas também em outros termos, que é o termo que está ligado efetivamente a um direito que é um direito muito importante, que é o direito de velar os nossos mortos. Infelizmente, nós fazemos isso, né, em um número bastante grande de familiares, de amigos, e isso em termos de, em uma circunstância de pandemia, é algo que não pode ser feito. E aí a gente tem um problema muito forte, que é o problema ligado à supressão do exercício desse direito, que é um direito cultural, né, de velar os nossos mortos, mas sob uma circunstância excepcional na qual o Estado precisa, de fato, restringir o acesso e a aglomeração de pessoas. E veja a seguir no Repórter Justiça, a corrida contra o tempo para a criação de uma vacina segura. Você vai conhecer brasileiros que participam de pesquisas mundiais. E ainda, como funciona o registro de uma imunização nova no nosso país. É daqui a pouco, no Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. A corrida é contra o tempo para eliminar um inimigo comum. Na batalha para combater o novo coronavírus, pesquisadores trabalham dia e noite no desenvolvimento de vacinas. E apesar de tradicionalmente algumas delas demorarem décadas para serem criadas, laboratórios e governos de todo o mundo estão lutando para quebrar recordes e garantir, o mais rapidamente possível, a imunidade das populações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, centenas de vacinas para a Covid-19 vêm sendo desenvolvidas e pelo menos 30 delas estão em testes clínicos em estágios avançados. A Rússia partiu na frente e foi o primeiro país a registrar a imunização. Aqui no Brasil, por exemplo, o governo federal fechou uma parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. E se tudo der certo, a tecnologia desta vacina vai ser feita pelo Instituto Butantan. O processo para a fabricação de uma imunização é longo e se divide em 3 grandes momentos. O primeiro deles envolve pesquisas iniciais e análises de possibilidades. O agente responsável pela doença é detectado e o vírus inativo é usado e repartido para gerar antígenos, que são as substâncias que dão origem à produção de anticorpos no organismo. Já o segundo estágio é marcado por testes in vitro e in vivo, com análises e aplicações em animais. A terceira e última fase, considerada a mais extensa e mais complexa, é composta por ensaios clínicos. A Denise é cirurgiã dentista no Hospital Universitário de São Paulo. Trabalha para conter a proliferação de vírus e bactérias na unidade de terapia intensiva. Mesmo estando na chamada linha de frente, não contraiu o novo coronavírus. Por esse motivo, a moça pôde participar da pesquisa, sendo uma das voluntárias da fase 3 da vacina de Oxford. Denise Abranches, foi uma decisão muito imediata que tomei frente ao desejo de poder ajudar as pessoas, de poder contribuir no momento histórico das nossas vidas, no desenvolvimento de uma vacina contra um vírus que e nos colocou em cenários muito desafiadores. Um deles foi a presença desses pacientes muito graves que chegaram aqui, as mortes silenciosas. Esses cenários foram todos muito comoventes. Perdemos colegas,
no início da pandemia, a forma da transmissibilidade do vírus ainda não era conhecida, e foram todos esses elementos que me fizeram a ser voluntária, que me moveram a contribuir, né, poder contribuir no desenvolvimento da vacina. Nesta terceira fase, pesquisadores dividem voluntários em 2 grupos. Um deles recebe a dose real da vacina. O outro vai ter placebo injetado, ou seja, uma substância sem eficácia usada no estudo. Os tratamentos com esse tipo de medicação podem causar respostas positivas ou negativas nos pacientes, e esses efeitos são estudados a título de comparação. Gabriel também é da área de saúde, trabalha na unidade de doenças respiratórias do Hospital Universitário de Brasília. O médico de 31 anos foi o primeiro a participar dos testes de outra vacina desenvolvida desta vez pelo laboratório chinês Sinovac Biotech. O ensaio clínico foi recentemente autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós somos avaliados diariamente com um diário, né, onde anotamos qualquer aparecimento de sintoma, febre, e a cada aproximadamente 14, 15 dias com novos exames e avaliação médica. Só no Distrito Federal, 850 pessoas vão ser vacinadas. O número equivale a 10% do total de voluntários brasileiros. Gustavo coordena a pesquisa. Ele tem imunizado 5 pessoas por dia, mas em breve deve aumentar essa quantidade de vacinados. As equipes foram dimensionadas de tal maneira, por isso que são 20, 25 profissionais que vão trabalhar conosco, né, para trabalhar intensamente, né, por um período das primeiras semanas, que estamos pensando entre 4 e até 8 semanas máximo para ter os 850 participantes incluídos, né? Isso significa que quando estivermos operando já numa rotina plena, nós teremos condições de incluir entre 20 e 40 participantes por dia, né? Para terminar o mais rapidamente a inclusão. Isso é importante porque enquanto mais rápido a gente inclui os participantes, mais rapidamente também começa o período de acompanhamento deles para ver os efeitos benéficos que a gente está esperando que a vacina tenha. Assim que a eficácia é comprovada, uma vacina pode ser registrada, mas até que ela chegue a um posto de saúde, o processo é bem demorado. É que depois que a vacina é regulamentada pela Anvisa, laboratórios que têm registro dela fecham contratos com o Ministério da Saúde. As doses saem das fábricas e são diretamente enviadas ao Centro de Distribuição de Imunobiológicos. Na sequência, o Programa Nacional de Imunização monta o planejamento para distribuir a vacina por regiões e de acordo com as necessidades. Com o devido planejamento, as vacinas são entregues em todo o país. Após o recebimento, as centrais municipais atuam em parceria com as secretarias de saúde para então aplicar a vacina na população. Após o licenciamento de um produto, ou seja, quando ele se demonstrou ser seguro, ser eficaz, que protege os indivíduos, esses estudos, uma vez terminados e publicados, o laboratório produtor submete às agências regulatórias a sua aprovação. Aqui no Brasil, a Anvisa, nos Estados Unidos, o FDA, na Europa, a Agência Europeia de Medicamentos e Drogas. Então, todas essas indústrias que desenvolveram produtos submetem essas agências regulatórias que vão, daí ou não, registrar o produto do país. Para o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, a boa notícia é que as pesquisas mundiais tendem a apresentar resultados positivos. Nós temos tecnologias, inclusive, novas, né? Algumas dessas vacinas que estão chegando aí na fase 3, elas têm tecnologias que a gente nunca utilizou em nenhuma vacina até o momento disponível no nosso calendário, vacinas de RNA, vacinas com vetores virais, tecnologias realmente novas, mas todas estão cumprindo o seu rigor, com o rigor científico, todas as etapas de segurança exigidas pelos protocolos mais conservadores da Organização Mundial da Saúde, dos comitês de ética em pesquisa médica, em pesquisa em humanos. À espera de uma resposta eficaz para um problema global, milhares de pessoas se voluntariam para os testes. E foi a esperança que moveu a Denise e o Gabriel, que você conheceu aqui no Repórter Justiça. E como profissional de saúde, atuado ali na linha de frente, ter a oportunidade de ajudar, ela é muito gratificante. Gabriel Ravazzi, médico. Pois a nossa rotina, nossos plantões têm sido desgastantes. Então, fisicamente, emocionalmente, vivenciar, né, esse sofrimento de pacientes jovens, idosos, com, sem comorbidades,
ela não tem sido fácil e muitas das vezes não conseguir atuar, né, na evolução da doença, ela é muito frustrante para nós. O Repórter Justiça desta semana termina aqui. Você pode rever esse e outros programas acessando o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Fale com a gente e envie sugestões de reportagem pelo e-mail reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Créditos finais. Produção de Marcelo Luiz, reportagem Pedro Milete, trabalho, secretário de Pedro Milete, Carolina Viagem, Carolina Pires, Francisco Costa, Jefferson Martins, Lázaro Ramos, André Mendes, Guilherme Alves, assistência técnica, Carlos Ferreira, da produção, José Júnior, Lima Paula, Legalmente, Paulo Vaz, Cecília Costa, Priscila, Tecnologia, Gilberto, Dias, Transmissão Visual, Rodeiro, Produção, Ana Mendes, Letrão, Programação, Rosa Lázaro, Núcleo técnico, Fábio Guedes, Núcleo de Produção de Programas, Flávio Soledade, Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF, Realização, TV Justiça Essencial 2020.